Opa, Gabriel, tudo bom? Como é que tá? Então, eu resolvi aqui gravar esse vídeo para te mostrar uma apresentação do início aí do nosso projeto lá na Praia do Rosa, tá? Então, eu vou repassar contigo até onde foi feito, tá? E daí, validado essa etapa aqui, a gente consegue dar andamento para as etapas futuras, né? E então, vamos começar aqui, vou te mostrando, né? Primeiro começando com as imagens de referências, que são as imagens de referência que tu trouxe e que elas são muito interessantes, né? Então, eu me detive bastante nesse tipo de arquitetura que tu trouxe, uma arquitetura bem contemporânea, bem limpa, bem clean. A gente pode dar um ar bem praiano para esse tipo de construção aqui, né? Então, com uma construção térrea, né? Num formato em L, aqui, né? Que nem essa edificação que tu gostou bastante, essa outra também, que é uma referência para ti lá no Rosa, né? Então, a gente pode adotar muito essas linhas que estão sendo adotadas aqui, tá? Imagens 3Ds eu ainda não vou te apresentar agora, para a gente tentar validar primeiro uma etapa de layout, tá, da residência, para depois a gente evoluir para as próximas etapas, onde a gente vai poder ver uma volumetria e uma concepção em terceira dimensão mais apurada, assim. Então, vamos se deter principalmente agora na funcionalidade da casa, tá ok? E depois a gente vai, com certeza, utilizar muito dessas referências aqui. A próprio formato da planta que eu tentei dar nela, ela já se baseia nisso aqui que a gente está vendo, né? Então, aqui tem mais algumas imagens de referências bem interessantes, né? Aquela questão de ter um fogo de chão, uma lareira, um recanto externo, a casa onde as pessoas podem estar ao ar livre, né? Que também no final da tarde é muito legal, assim, ainda mais no clima de praia, ali que no Rosa, né? Vamos tentar então também adotar essa questão do descolamento da casa. Vamos ver se essa estratégia vai funcionar também para a gente, mas é uma premissa aí para ser seguida, né? De projeto, tá ok? Então, começando aqui basicamente do conceito do projeto, né? A gente tem ali na rua, que é uma rua sem saída, certo? Então a gente tem um terreno, né, em torno ali de 607,60 metros quadrados. Eu peguei o terreno mais próximo da esquina para a gente fazer esse estudo, tá? Aqui a gente tem aquelas visuais, as imagens do terreno que tu já tinha me encaminhado, então estou me apropriando um pouco dessas imagens aqui do local, né, para a gente poder lançar esse nosso projeto, certo? Aqui, então, a gente já tem algumas diretrizes, tá? Principalmente diretriz em relação à normativa, tá ok? Então, deixa eu sair um pouquinho aqui da frente, ó, vou vir aqui para o lado. Aqui a gente consegue ver, então, basicamente, aqui o perímetro do terreno. A gente tem que, obrigatoriamente, nessa área e nesse zoneamento que se encontra o terreno dentro do plano da cidade, ter um recuo de frente de 5 metros. Isso aqui é obrigatório ter. Como também a gente tem que ter um recuo lateral de uma das laterais de 3 metros e a outra lateral de 1,5 m. Tá ok? Então eu tracei essas linhas tracejadas aqui em azul, que é o que nos demarca toda essa parte dos recuos. Já o recuo de fundos aqui, tem que ser aplicada uma fórmula, tá? Que é 20% da média das duas laterais, ou seja, tem que somar a distância das duas laterais aqui, dividir por 2 e fazer vezes 20%, a gente vai ter um recuo de fundos aqui de 3,92 metros, tá? É uma fórmula ali que eles usam, é bastante interessante, que eu nunca tinha visto uma forma desse tipo assim para identificar um recuo. Normalmente o recuo é dito assim, tu tem que recuar 3 metros, 2 metros, né? Mas enfim, em Bituba ali eles adotam essa fórmula, né? Então a gente adotou aqui, a gente está demarcando aqui o recurso de fundos, né? Isso nos gerou uma área útil, tá? Em torno assim, ó, de 10,40 metros de profundidade de terreno por 26,80, tá ok? Aqui eu tracei uma linha, ó, já uma linha diretriz no meio do terreno, cortando o terreno em dois, tá? Para que a gente faça
dois modelos de casa, um nesse lado e um outro nesse outro lado dessa linha aqui, uma linha de diretriz aqui para cortar os dois terrenos, para dividir eles, tá ok? E dentro, uma outra informação dentro do plano diretor também, a gente consegue ocupar em termos de projeção da casa, ou seja, projeção de térreo, tá? O quanto que a casa projeta no perímetro dela em relação ao terreno, a gente consegue ocupar 243 metros quadrados, tá? Então pode ter uma projeção no terreno de 243 metros quadrados. E a gente pode construir aqui até 486 metros quadrados nesse terreno, tá ok? Vamos seguir mais adiante. Então, aqui eu eliminei então as linhas diretrizes aqui e me gerou assim, um projeto, ele está me gerando esse perímetro aqui que a gente está vendo, tá? Sendo aqui uma residência e aqui uma outra residência, tá ok? Então, dentro desse perímetro aqui, conformando basicamente aquele L, né, que a gente queria em termos de projeto, de funcionalidade da casa, aqui, ó, então tem o L dessa residência aqui, que se une com esse outro L dessa outra residência, tá ok? Então, a ideia é que numa das pontas aqui a gente tem a área social, voltada aqui para a parte de trás, então a gente teria todo um pátio aqui atrás da residência e uma área social completamente aqui integrada com esse pátio e dividindo então metade da casa para uma área social e a outra metade para uma área íntima, onde a gente vai ocupar com os 3 dormitórios, tá ok? Esse retângulo aqui que se originou no meio, eu já vou explicar um pouquinho mais para frente, mas ele é resultado de uma vaga de garagem, tá ok? E a cobertura da casa ela pode prolongar ó, por cima dessa garagem, então a gente tem esse L que a gente faz aqui, tá ok? Então, é isso que eu estava comentando, ó, explorar toda essa área social, ó, com essa grande mancha de área verde, área de lazer, área de recreação, né? Então, ter um contato de toda essa parte aqui da casa completamente, né, com esse pátio aqui que a gente pode dar uma atratividade nele bem grande, assim, vai ficar bem legal isso. Né? Então aqui já evoluindo um pouquinho mais a questão do zoneamento, ó. Lembra que a gente estava aqui ó, com aqueles retângulos em brancos, ó. Aqui então eu defini aqui a gente ter uma projeção da cobertura da residência que avança, né, e que se junta com a outra projeção da outra residência e as duas configuram duas vagas de garagem aqui. Daí mais à frente, aqui no recuo de jardim, dentro desses 5 metros, a gente pode colocar informalmente, daí aqui ó, mais um carro atrás desse carro da garagem e daí ter mais uma outra vaga aqui do lado, certo? Então a gente teria aqui ó, 3 vagas para cada residência. A gente tem aqui ocupando ó, 6 vagas de garagem. Então, garagem mesmo é aqui, né? Área coberta. Aqui seria, então, uma garagem mais informal dentro do recuo de ajardinamento. Muitas pessoas, depois que ganham o habite né, da prefeitura, acabam criando algum pergolado na frente, algo do tipo para proteger o veículo, né? Mas, assim, em termos de aprovação, a gente não pode fazer isso. A gente tem que demarcar isso aqui como recuo de jardim, né? E não estar ocupando isso aqui com as vagas, tá ok? Mas daí depois, né, a gente pode, é o que todo mundo acaba dentro do caminho do veículo aqui, da garagem, acaba ocupando também com veículos aqui atrás, certo? Então isso é normal, assim, né, de acabar acontecendo, né? E até é um dos limitadores do plano diretor, que é um limitador que não dá muito certo, né? Porque na vida real não acontece como o plano diretor pede, né? Então, aqui também ó, tem uma demarcação de circulação, tá? Entre as vagas de garagem aqui a gente então vai ter toda essa zona que ela vai ser aberta embaixo, né? Então tem uma grande cobertura aqui que vai servir também de acesso para o pedestre. Então vai ter um caminho aqui para o pedestre que ele entra na casa e tem um acesso aqui, ó, no coração da casa, assim, na metade ali, no meio da casa tem um acesso hall que se divide, então a pessoa pode ir para a área íntima, aqui para baixo, ou ela sobe aqui para essa área social. Então, nessa área social aqui,
a gente tem o estar, o jantar, a cozinha, todo ele em fita, né? Todo ele integrado dentro desse espaço e em contato aqui com a área verde, né? Daí a gente tem um banheiro aqui no meio da casa, que é um banheiro social, que vai servir tanto para a área de para a área de estar, né, como também para esse outro dormitório aqui, certo? Depois a gente tem aqui um dormitório suíte nessa ponta e um outro dormitório suíte na outra ponta, certo? Junto aqui da cozinha, bem do ladinho dela, ó, tem aqui no zoneamento uma lavanderia, tá ok? Então aqui um banheiro, outro banheiro, banheiro, 3 banheiros, uma lavanderia e uma casinha do gás aqui, que muitas vezes as pessoas quando fazem os projetos acabam esquecendo disso e acabam criando uma casinha do gás externamente fora da edificação e às vezes acaba ficando feio, né? Eu gosto de incorporar isso já na edificação de uma forma de mimetizar, né, essa instalação com o restante, né? Então já fica uma coisa bem alinhada e bem casada com o que vai sendo construído, certo? E até porque também muitas vezes a casinha do gás acaba ocupando o recuo lateral, né, da edificação que não é permitido. E daí isso aí gera um grande problema. Então aqui eu já estou considerando a casa do gás para dentro do alinhamento da residência, tá ok? Uma outra questão que eu ia explicar, ó, tem aqui, eu botei um verdinho, uma mancha verde aqui, que é justamente assim, ó, essa zona aqui é para ser uma zona aberta, de respiro da casa, para criar ventilação lá para o pátio, né, e tudo mais. Então a gente cria aqui, para não ficar uma entrada tão franca, onde as pessoas que estiverem passando aqui na rua enxerguem totalmente lá para o interior, a gente cria aqui uma zona de proteção verde, né, uma vegetação mais alta aqui, que fica à frente do veículo, né, na interface aqui com a área de recreação, com a área de lazer aqui atrás, certo? Então ele fica como um bloqueio visual, permite parcialmente que a pessoa enxergue através, mas não totalmente. A gente pode criar uma vegetação mais densa aqui, né? E a pessoa que está acessando aqui passa pelo lado dessa vegetação, que é uma vegetação bonita aqui, tem contato visual com o jardim e já entra aqui para dentro da casa aqui, aonde isso aqui vai ficar bem agradável, toda essa zona aqui de trás aqui, né? Então, vamos seguir aqui adiante aqui. Tem também, ó, fiz aqui a questão da projeção solar, né? O norte, ó, a gente está apontando para esse lado de cá, então a gente tem o sol da manhã, que começa a pegar nessa fachada aqui, certo? Como também nessa fachada aqui. E durante o dia, né, o sol faz mais ou menos essa trajetória aqui, se pondo nesse ponto aqui. Então aqui é a fachada oeste da casa, que vai pegar o sol da tarde, e o sol, né, da metade, digamos assim, ó, da metade da manhã para a metade da tarde, é esse sol aqui, certo? Então, a gente tem uma casa muito bem orientada, as duas casas estão bem orientadas em termos de insolação. Na maior parte dos cômodos, a gente tem uma insolação em algum período do dia, né? Então, não vai ficar uma casa úmida, né? Então, isso é totalmente favorável, né? E legal aqui que a gente pega o sol da manhã nessa zona aqui de convivência, depois lá mais no final da tarde, aqui a gente vai ter nesses dormitórios do meio, né? O sol mais da tarde, né? E esse aqui da metade do dia, certo? E esse aqui também. Bom, esse zoneamento aqui, né, que foi feito, assim, cara, foi bem articulado, assim, eu fiz diversos testes, assim, para conseguir encaixar todos esses, encaixar, assim, ó, as duas suítes, né, mais um dormitório com banheiro, encaixar 3 banheiros, né, com toda essa área social aqui, uma área de hall, circulação. Isso aqui, ó, ele ficou dentro da área resultante a partir dos recuos, né? Ficou uma área assim bem justa e eu tentei também compilar a área para que a gente não tivesse uma área construída muito grande, né? Então, pela questão financeira, né? Então, eu, cara, tive assim um trabalho de rearranjo assim dessa planta aqui. Eu fiz vários testes até eu chegar numa concepção que eu julguei ideal assim em termos de amarração, funcionalidade da planta, né? De tu ter o hall aqui que se subdivide para as duas áreas, ter esse banheiro que vai atender tanto a área social como também a esse dormitório aqui, então ele fica no meio, né? E daí depois nas duas pontas aqui dessa circulação, aqui é uma suíte, depois a outra suíte, certo?
e uma planta é exatamente igual à outra, ela se rebate, né? Seria como se fosse casas geminadas, né? Então, o resultado disso é o que a gente tem aqui, ó. Então, esse aqui é o resultado desse primeiro estudo de layout, tá? Com o layout que ficou, que eu julguei que foi o ideal, assim, para esse tamanho de planta que a gente alcançou, tá ok? Então, a gente tem aqui o acesso de pedestres, ó, um caminhozinho, entra aqui, né? Chega no hall de entrada. O hall de entrada tu pode ter aqui um aparador bem na frente, ó, para largar as chaves e tudo mais. Aí tu faz a volta que tem a sala, ó, uma sala com uma mesinha de centro, a televisão pode ficar aqui nessa parede. Aqui a sala de jantar, daí tu pode ter uma TV articulada. Quando tá pro jantar, tu vira mais pro jantar. Quando tá para a sala de estar, tu vira mais para a sala de estar. Então fica bem no meio do ambiente aqui, a cozinha, toda ela em fita aqui no fundo, né? Com uma churrasqueira em contato com uma areazinha externa aqui, tá? Essa areazinha externa aqui eu não posso cobrir ela, não posso colocar isso no projeto agora, porque isso aqui tem que obedecer o recuo de fundos, tá ok? Mas a gente pode ter no piso aqui, um piso para colocar mesinhas e tal, né? E isso é tranquilo, né? Daí a gente tem bom, seguindo aqui do lado da churrasqueira o cooktop, a pia e a geladeira. E a cozinha em fita, nessa configuração que está aqui, é o ideal, tá? Sempre ter o cooktop, pia e geladeira nessa ordem. Depois a gente entra com uma portinha aqui de correr, então a gente tem a máquina de lavar louça, o tanque, e logo aqui do lado, virado para fora da casa, aqui a gente tem a casinha do gás, certo? Então a gente vem para cá, ó, aqui tem a entrada desse banheiro central, que vai abastecer também, vai servir para esse dormitório aqui, certo? Depois aqui um dormitório de suíte, né? Nessa configuração aqui, e um outro dormitório de suíte um pouquinho maior do que esse aqui, certo? Então, aqui, essa suíte aqui, ela pode ter essa janela aqui também até o chão, se quiser, porque daí também tem contato aqui ó, com a área do pátio, né, com a área recreativa, pode ter um contato direto aqui também, né? Como assim a parte da sala de estar, a pessoa que está na sala de estar aqui, ela pode sair também por essas portas, ó, diretamente, né? Porque daí a minha intenção é que isso aqui seja a porta do piso até o teto, né? Seria o melhor, tá ok? E esse dormitório aqui eu fiz um reajuste, aqui a pia ela é para fora do banheiro, tá? Eu não deixei ela para dentro porque eu precisei contar essa área como área de dormitório, tá? Um dos dormitórios, pelo código de obras de Imbituba, tem que ter pelo menos 12 metros quadrados, tá? Então, eu consigo chegar nessa metragem quadrada se eu colocar a pia para fora do banheiro. Então, foi essa estratégia que eu adotei aqui nessa configuração desse dormitório. Daí a pessoa tem a pia aqui, né, logo na frente do banheiro, entra na porta, já tem aqui o vaso, o chuveiro, né? Isso também permite com que duas pessoas utilizem ao mesmo tempo, enquanto uma está usando esse espaço interno, a outra pode estar usando a pia, né? Que também é uma coisa boa. Então foi isso, tá ok? Bom, esse outro lado da planta tem a mesma configuração, né? Exatamente a mesma. Aqui eu coloquei uma piscina tanto para uma casa como para outra, apenas com uma barreira verde dividindo um lado do outro. Então, isso aqui, toda essa zona aqui de pátio, ó, ela pode ser independente uma da outra, tá? Só que para configurar condomínio, depois se for fazer o processo de configuração de condomínio, provavelmente eles não vão querer que tenha grade, divisão aqui no meio, entre uma casa e outra. Então a gente faz uma divisão com uma barreira verde, né, com uma planta mais alta, e daí acaba dividindo do mesmo jeito, né, só daí não é um portão, uma grade que está dividindo, e fica até mais bonito, né, configurar o espaço desse jeito, que fica mais agradável, e daí cada um fica com a sua piscina, cada um fica com aquele seu estar, aquele estarzinho no chão, né, que isso aqui também dá para fazer nessa zona aqui, com aquele fogo de chão, né? Aqui um piso para a pessoa colocar uma espreguiçadeira, pegar um sol, né? E daí fica todas essas áreas aqui, uma conectada na outra, uma área mais gourmet, digamos, uma área mais de estar, uma área de piscina, com tipo um deck aqui, mas pode ser um piso sólido também, e uma vegetação aqui envolvendo tudo isso, né? Eu acho que fica bem amarrado assim, né?
E essa foi a configuração final, então, da residência. Aqui, ó, no próximo slide, ó, eu coloquei aqui algumas linhas de chamada, ó, só para repassar também aqui ó, a parte da piscina, lareira externa, mesas externas, churrasqueira, cozinha integrada, abrigo de gás, a lavanderia, o banheiro social, o dormitório 03, dormitório 02, dormitório 01, ok? E aqui na frente as vagas, então, para os veículos, certo? Então, o seguinte, né? O ideal é assim, ó, eu vou te encaminhar também um arquivo PDF, né, para tu dar uma analisada em toda a planta e tu me dando ok, validando isso que foi feito, eu vou seguir com o projeto, então levantando toda a parte 3D dele, tá? Aqui eu acredito que vai ficar uma casa bem mais econômica, que ela tá toda ela no andar térreo, tá num andar único, certo? Então eu acho que assim, ó, aqui a gente está usando um terreno, né? Um terreno daqueles dois que tu tem, o outro fica para esse lado de cá, ok? Pro lado esquerdo aqui. Então, eu acho que é uma boa começar adotando uma estratégia, primeiro de uma casa térrea, nessa primeira etapa, nesse primeiro terreno aqui, né? Depois, né, isso aqui vingando e dando certo, né? Daqui a pouco vai ter coisas que a gente vai melhorar para um segundo empreendimento que vai ter aqui. Daqui a pouco a gente vai querer propor assim duas tipologias diferentes, né? Já que isso aqui é uma tipologia térrea, daqui a pouco nesse outro terreno a gente vai querer propor uma tipologia diferente para tu ter um mix de, de negócios, né? Para tu ter um mix, por exemplo, um se configurando mais uma planta térrea é um tipo de empreendimento, é um tipo de aluguel, né? O outro, daqui a pouco, tu pode ter em dois pavimentos e ter usos, né, e áreas internas um pouco diferenciadas dessas aqui. Então, tu vai tá agregando mais ao teu mix de negócio, né? Já que tu quer usar isso aí para investimento, para aluguel, eu acho que seria interessante. Então, primeiro, começar aplicando o que é, digamos, mais em conta, assim, que possa para a gente também ver a questão de retorno e ao longo do tempo, né, isso vai se moldando. Depois a gente pode até configurar um pouco diferente, né, o empreendimento que vai no terreno do lado aqui, né. Só uma ideia assim que eu estou te passando que me surgiu, tá ok? Seguindo aqui, no final eu agreguei aqui o texto, tá, da conversa que eu tive com a prefeitura, que é uma coisa que eu vou ter que te contar aqui, em função da caixa da via, tá ok? Porque tem algumas questões, a prefeitura ela é um pouco confusa ali em Bituba e ela não tem certeza das coisas e assim, ó, cada pessoa, depois que a gente entra com o projeto para aprovação, dependendo da pessoa que for julgar o nosso projeto, ela pode ter um entendimento ou outro, ou seja, não tem uma regra definida. Essa questão da caixa das vias é uma normativa que eles começaram a adotar agora, a partir, se eu não me engano, de 2019, então é muito recente. E entre o corpo técnico da prefeitura, ainda eles não têm um consenso sobre essas questões, tá? E como eles alertaram para isso, né, eu fui atrás deles, né, tentei falar com eles de tudo que é jeito para ver essa questão da via, enfim, se vai precisar obedecer recuo ou não. Tá. O meu último parecer que eu tive foi da Simone, que é uma das avaliadoras da prefeitura, que trabalha na parte de planejamento, né? Eu dei para ela que eu fiz um texto de defesa, tá ok? Onde eu coloquei assim, ó, dei uma olhada nas normativas que me enviaste. Gostaria de dar o meu parecer e ver contigo se está de acordo. Conforme está na lei número 3736 de 5 de agosto de 2010, a rua 41233 se encaixaria na denominação de viela, por possuir extensão inferior a 200 metros, com faixa de domínio inferior a 6 metros entre os alinhamentos. Acrescento também que a rua 41233 é sem saída e calculei que teria uma extensão entre 115 a 135 metros.
2. O terreno em questão não se encaixaria no decreto PMI número 026 de março de 2018, pois é um terreno escriturado e possui matrícula regularizada, não sendo terreno de posse. Porque o que ela me passou é o seguinte, essa regra eles andam aplicando para quem tem terreno de posse, tá? Que não é o teu caso. Tu tem matrícula, mas existe uma lei do sistema viário, uma lei nova, que pede que tenha esses recuos de caixa de via, tá ok? Porém, a Simone estava me comentando que eles estão solicitando principalmente para quem tem terreno de posse. Como tu tem matrícula e foi feito todo um processo onde já o registro de imóveis disse, né, que no teu registro tu tem um terreno com aquela profundidade, com aquelas extensões, com aquela área, né, não faria sentido então tu perder essa faixa de domínio. Essa é a minha defesa que eu estou fazendo para eles, tá ok? Daí é o seguinte, daí eu coloquei aqui o ponto 3, ó. A matrícula do terreno foi regularizada na data 17 de outubro de 2019, foi validado o registro da matrícula com a área e a poligonal que está no documento. Foi entregue ao registro o levantamento planimétrico da área e o mesmo foi validado. O BCI do terreno também está validado com base na matrícula e no levantamento planimétrico. Com base nessas informações, gostaria de solicitar que o terreno continue possuindo a mesma área e perímetro descritos na matrícula e constatados no levantamento planimétrico feito no ano de 2019. Obrigado. Tá ok? Ela me respondeu com áudio. Aqui ficou meio ruim a transcrição, tá? Mas eu transcrevi aqui o que ela disse. Quando eu passei do Word para cá, embaralhou um pouco as letras, tá? Ela colocou assim, Fábio, boa tarde. A princípio é como estou vendo este lote também. Devido a essas características, não haveria necessidade de alargamento viário. Não acho que há necessidade de você protocolar essas justificativas junto à solicitação de aprovação do projeto. Caso venha ocorrer alguma solicitação de alteração do projeto, você entra com esta defesa. Isso foi o que a Simone falou, tá ok? E eu tô me guiando pelo que ela disse, mas assim, num dos áudios que eu troquei com ela, ela disse que isso é uma visão dela, tá? Pode acontecer de outra pessoa ter outra visão e solicitar que o projeto seja refeito, né? Eu digo refeito porque assim, ó, qualquer recuo viário que tiver nessa nossa área, esse projeto, tudo que foi feito até agora, tem que ser feito do zero, porque daí a gente vai ter que fazer possivelmente uma casa de 2 pisos, caso a gente tenha que ter um recuo viário, entendeu? Mas assim, né, eu acho que a gente segue na linha que a gente está, a gente vai ter que protocolar o projeto. Infelizmente eu vou ter que fazer todo o projeto no sentido de tipo de ter cortes, ter fachada, ter volumetria para poder protocolar, correndo o risco de ser em vão, né? Infelizmente a gente está atrelado a esse tipo de questão ali na prefeitura de Imbituba. Então não tem muito que eu possa fazer assim, porque eles não têm as respostas e eu estou tentando me basear no bom senso, né, para desenvolver o projeto, já que não tem existe brechas ali, tanto no corpo técnico deles, como também na lei, tá? Mas daí, assim, ó, vamos seguir adiante, tá? E vamos fazer de tudo para a gente conseguir aprovar. Caso tu goste do projeto ali que eu apresentei agora, eu sigo com o projeto adiante, a gente vai tocando, a gente entra com aprovação, tudo. Se for preciso, eu faço contestação com a prefeitura e a gente vai destrinchando isso, tá ok? Mas, pelo parecer da Simone, eu acredito que, que é positivo assim para o nosso lado, tá? Tu tem matrícula, foi tudo regularizado, então não acredito que eles vão pedir essa faixa de domínio, tá? Para ter esse recuo a mais dentro do terreno, tá ok?
Mas daí vamos ter que protocolar para ver o que vai acontecer. Mesmo que a gente tivesse já fazendo um terreno, um projeto com 2 andares, ia acontecer a mesma coisa, sabe? Porque assim, ó, eu não sei, nem a Simone sabe, só quando eles pegarem um projeto para avaliar que eles vão dizer se caso tenha que ter algum recuo, quanto que vai ser de recuo. Então não vale a pena a gente ficar tentando prever o que eles vão dizer, né? A gente vai ter que entrar com o projeto e era isso, vamos ter que ver o que vai acontecer, tá ok? Essa é a má notícia, mas a boa notícia é que já tem um layout aí desenvolvido, né? E pronto para seguir em frente aí. Daí eu fico no aguardo do teu retorno, tá ok, Gabriel? Valeu, brigadão, tchau, tchau.